Olá, bem-vindos. Nessa aula, vamos abordar o assunto do perceptron através de exemplos. Vamos ver um exemplo, um passo a passo, que ilustre o funcionamento, que vocês consigam compreender melhor. Bom, suponha que nós temos dois pontos, os vermelhos e os azuis, e a gente queira classificar vermelhos para um lado, azuis para o outro. E nós temos as coordenadas desses pontos, as coordenadas x, y, por exemplo, x 0.3 e y 0.7, a gente vai ter uma classe mapeada como 1, que seria o ponto azul aí acima. Temos o x igual a menos 0.6 e o y igual a 0.3 para a esquerda. Acima nós vamos ter o zero ou o vermelho. Aí temos o menos 0.1 e o menos 0.8 para baixo, que vai ser classificado como vermelho também, e temos o 0.1 como x e o menos 0.45 como y, que também vai ser classificado como azul, vai ser à direita. Vamos tentar reproduzir uma rede perceptron que faça uma classificação a essa maneira. Lembrando do threshold, nós temos o threshold aí quando os resultados forem maior ou igual a 0, nós vamos classificar como azul ou 1. E quando for menor do que 0, nós vamos classificar como vermelho, 0. Vamos pegar alguns pesos aleatórios, nossa rede vai ter duas entradas, vamos considerar como pesos, por exemplo, 0.8 e o menos 0.5. Vamos ter que pensar numa forma de pesos, porque a entrada, os valores vão entrar na rede, vamos fazer uma combinação linear utilizando esses pesos e vamos verificar se o resultado bate com o resultado esperado. Nós temos um conceito de taxa de aprendizado, que é a proporção em que do qual a rede irá propagar o erro, ou seja, como ela classifica incorretamente, e assim fazer as atualizações dos pesos. Alguns conceitos aqui. Essa taxa de aprendizado, nós vamos dar um valor para ela de 0.5. Toda vez que ela gera um resultado, um output, vamos comparar a classe esperada com o resultado e vamos calcular esse erro, que pode variar entre menos 1 até 1. Por exemplo, nós temos a seguinte equação: o erro ele se dá pelo o t, que é a classe esperada, 0 ou 1, né, vermelho ou azul, menos o resultado. Nós temos também o recálculo do peso, que se dá por, nós vamos chamar o peso de W, e se dá por o novo peso, o novo W, ele vai ser igual ao W antigo, mais uma multiplicação entre a taxa de aprendizado vezes o erro, vezes a entrada, o x. Vamos ver isso aqui através de exemplos e vai ficar mais fácil a compreensão. Então, recordando aqui, nós vamos considerar os pesos que foram atribuídos aleatoriamente, como 0.8 e menos meio. E nós temos o threshold, a função de escolha aí da classificação, onde, quando o resultado for maior ou igual a 0, vamos classificar como 1, azul. Quando for menor do que 0, vamos classificar como 0 ou vermelho. Vamos começar as interações. Nós temos 1, 2, 3, 4 conjuntos de entradas aí para treinar a minha rede. Vamos fazer a primeira interação utilizando o x1 e o x2 da primeira linha, ou seja, o x1 igual a 0.3 e o x2 igual a 0.7. Para essas entradas, o esperado é uma saída azul, ou 1. Vamos utilizar os pesos 0.8 e 0.5. Temos a fórmula do erro, temos a fórmula do novo peso, se a gente achar erro. Então, a primeira interação, nós vamos fazer uma combinação linear. O x1 vezes o peso, o primeiro peso, o W1, e o x2 vezes o W2, somar essas duas multiplicações, vamos obter um valor. Ou seja, 0.3, que é o x1, vezes 0.8, que é o W1, o peso, mais 0.7, que é o x2, vezes o peso correspondente, que é menos 0.5.
essa combinação linear vai ter um resultado menos 0,11. Se a gente jogar isso no threshold, menos 0,11 é negativo, ou seja, vai ser classificado como 0, vermelho. A classe esperada era 1. Então, vamos aplicar na fórmula do erro 1, que era a classe esperada, menos 0, que foi o resultado, então o erro medido vai ser 1. Se nós tivemos um erro, vamos recalcular os pesos. Eles não funcionaram para a gente da forma como esperado. Então, vamos recalcular os pesos através da fórmula do peso novo igual ao peso antigo, mais a multiplicação da taxa de aprendizado, vezes o erro, vezes o x1, que é o caso aqui, e também vamos fazer a mesma coisa para o x2. Na multiplicação, os novos pesos, eu vou ter o 0,8, que é o peso antigo, mais a multiplicação de meio vezes 1 vezes 0,95, vezes 0,3, que é o x1, e vamos obter o novo peso, que é 0,95. Para o W2, o segundo peso, vamos fazer a mesma coisa. O peso antigo era menos meio, mais essa multiplicação do n vezes o e vezes o x2, agora no caso, é meio vezes 1, que é o erro, vezes 0,7, que é o x2. E aí nós vamos ter um novo peso, que é menos 0,15. Vamos passar para a segunda iteração, ou seja, para a segunda linha da tabela, onde nós temos o x1 igual a 0,6 e o x2 igual a 0,3. A classe esperada, a classificação para esse conjunto de dados seria o 0 ou ponto vermelho. Só que dessa vez nós já vamos usar os pesos reajustados e recalculados. Então, na segunda iteração, quando a gente fizer a combinação linear do x1 vezes o W1, que é o peso, x2 vezes o W2, que é o peso, nós vamos obter o resultado de menos 0,615. Menos 0,615 é negativo, classificação será 0 através do threshold, ou seja, vermelho. Qual é o erro? O esperado era 0, o obtido foi 0, o erro é 0, não tem erro. Então, classificou corretamente, não há necessidade de recalcular os pesos. Vamos para a terceira interação, o terceiro conjunto de entradas, o x1 igual a menos 0,1 e o x2 igual a menos 0,8. Continuamos utilizando os últimos pesos, aqueles que foram recalculados lá ao final da primeira iteração, onde o W1, o peso da primeira entrada é 0,95 e o segundo peso é menos 0,15. Fazendo a combinação linear do x1 vezes o W1 mais o x2 vezes o W2, vamos obter o resultado de 0,025. 0,025 é maior ou igual a 0, ou seja, vai ser classificado como azul ou número 1. Mas o resultado esperado era 0, vermelho. Então vamos ter que medir o erro. O resultado esperado era 0. Nós obtivemos 1. Ou seja, o erro dessa vez é menos 1. Entenderam por que o erro está variando de menos 1 a 1? Depende do resultado esperado, depende do resultado obtido. O erro é menos 1, vamos aplicar a fórmula de recálculo de um novo peso, pois a gente obteve um erro. Aplicando a fórmula, 0,95, que é o peso anterior, mais meio, que é a taxa de aprendizado, vezes o erro, que é menos 1, vezes o x1. O x1 aqui, no caso, da terceira linha, é menos 0,1. Vamos obter o resultado igual a 1,0, que agora passa a ser o novo peso. E a mesma coisa para o x2 é o menos 0,8, vamos aplicar na fórmula e vamos obter o resultado de 0,25, ou seja, o novo peso, o segundo peso passa a ser 0,25. Vamos para a quarta interação. Vocês percebem que a gente está treinando a rede, a gente está ajustando os pesos de forma que ela responda corretamente. Vamos lá, quarta interação, o quarto conjunto de dados, o x1 igual a 0,1 e o x2 igual a menos 0,45. Vamos aproveitar os pesos calculados ao final da terceira iteração. O W1 é igual a 1,0 e o W2 igual a 0,25. Então, vamos fazer de novo uma combinação linear. 0,1, que é o x1
vezes o peso, que é 1, mais a multiplicação do peso 2 vezes o x2, menos 0,45 vezes 0,25, o contrário. Vamos obter menos 0,0125, 0,0125, negativo. Ou seja, classificamos como negativo, negativo é 0 ou vermelho. O esperado para essa quarta interação era 1. Então, vamos ter que calcular o erro. O esperado era 1, o obtido foi 0, o erro foi 1. Vamos recalcular os novos pesos. Vamos pegar o peso anterior, que é 1, vezes aquela multiplicação da taxa de aprendizado, vezes taxa de aprendizado, vezes o erro, vezes o x, ou 1 ou 2. Então, o novo peso W1 foi 1,05. E o novo peso, o W2, foi 0,025. Passamos por todos os conjuntos de dados, fizemos um treinamento do que foi possível na nossa rede. Agora a gente pode testá-la para ver se o ideal seria fazer esse teste mais amplo, mas vamos reensaiar, vamos ver se esses pesos estão respondendo corretamente ao conjunto de dados que nós temos. Então, se a gente fizer o cálculo novamente da combinação linear, a primeira iteração, eu vou utilizar o 0,3 e o 0,7, que é a primeira linha, o x1 e o x2, e vou utilizar os pesos, os últimos pesos que nós fizemos, que nós calculamos. Os últimos pesos, W1 1,05 e o W2 0,025. Então, quando eu aplicar essa combinação linear, eu vou obter, na primeira iteração, 0,333, que é maior ou igual a 0, ou seja, classificou como 1. O resultado esperado era 1. Joia. Funcionou. Vamos ver a segunda iteração. Menos 0,6 vezes 1,5 mais 0,3 vezes 0,025, ou seja, menos, o resultado foi menos 0,62. 0,62 é menor do que 0, classificou como 0 ou vermelho. 0 foi a resposta, o esperado era 0. Também legal. Terceira iteração, vamos utilizar os valores de menos 0,1 e menos 0,8, x1 e x2, fazendo a combinação linear com os pesos, obtemos o resultado de menos 0,13. Menos 0,13 é negativo. Classificou como 0, vermelho. O esperado era 0, classificou como 0. Funcionou também. Quarta interação, da mesma maneira, 0,1 é o x1, menos 0,45 é o x2. Fazendo a combinação linear com os pesos, obtivemos 0,094. Pelo threshold, maior ou igual a 0, classifica como 1 ou azul. Ou seja, o esperado era 1, classificou como 1. Também funcionou. Para esse conjunto de dados, a gente conseguiu mostrar que esse recálculo dos pesos fez com que a rede estivesse respondendo às iterações. E assim funciona o perceptron de uma camada. Basicamente, chegamos num ponto ideal. Isso quer dizer que o perceptron vai classificar todos os exemplos do conjunto de uma forma eficiente, ou seja, a gente vai conseguir identificar os pontos nesse gráfico aí de forma que a gente classifique vermelhos para um lado, azul para o outro. E é isso. Nessa aula nós fizemos um ensaio, um perceptron passo a passo, um perceptron de uma camada, e é um bom exemplo para vocês terem uma ideia de como funciona uma rede neural, a rede neural mais simples. Mesmo sendo a mais simples, tem uma certa complexidade. Na próxima aula, nós ainda vamos abordar alguns temas do perceptron e vamos passar para o perceptron mais complicado, é o perceptron multicamada. Ele não tem mais uma camada, ele tem duas ou mais camadas aí ocultas e que vão fazer esses cálculos de forma a gente obter uma saída. E para o perceptron multicamada, a gente precisa abordar os conceitos de forward e backward. Vejo vocês aí na próxima aula. Obrigado.